número 16. Livro de Marcos, capítulo 16. Nós vamos entender um pouquinho porque Deus, Ele, quando deseja algo, Ele simplesmente dá a direção com uma ordenança. Grave isso. Quando Deus deseja algo de você, Ele vai dar-lhe uma ordem com uma direção. Tá? Livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Amém? Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Essa noite Deus quer falar com você aquilo que é possível você fazer pela fé que você tem no crer. Diz assim no versículo 15, do capítulo 16 de Marcos: E disse-lhe: Ide ao mundo, o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra, ela foi lançada, e o Senhor diz que a palavra é uma semente. Que nesse momento a tua semente possa encontrar, Pai querido, uma terra fértil. Que nesse momento a tua semente possa encontrar, Pai querido, no coração, Pai querido, sedento, Pai querido, da tua palavra. Meu Deus, que essa semente, Pai querido, possa encontrar um ouvido, Pai querido, atento, Pai querido, a ouvir, Pai amado, a tua palavra. Meu Deus, que essa semente possa encontrar uma alma, Pai querido, anelando, desejando, Pai querido, que realmente tudo isso aconteça na tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que nessa noite o Senhor quebre, Pai querido, todos os agrilhões, para que esta semente, Pai querido, rompa, Pai querido, as barreiras do impossível e possa, Pai querido, frutificar na vida, Pai querido, desta igreja, na vida dos meus irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham pelo canal da internet. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, eu queria que a tua palavra, quando ela é enviada, ela vai fazer o que lhe apraz. Pai querido, por isso eu creio que a tua semente, Pai querido, vai frutificar. E aqueles que crer, dêem glória a Deus. Aquele que crer, comece a bater palma para o Senhor. Aquele que crer, comece a fazer um barulho. Aquele que crer, comece a glorificar a Deus. Porque eu e você estamos aqui para a honra e glória dele, por ele. Por isso nós estamos aqui, irmão. Aleluia. Quero dizer para você, pode se assentar no nome de Jesus. Meu amado e minha amada, você de casa que me acompanha também. Quando Jesus, ele dá essa ordenança para que aquele povo que crer nele comece a andar pelo mundo, comece a pregar o evangelho. Irmãos, hoje em dia, o que nós estamos observando na terra são pessoas que falam de Jesus, pessoas que dizem que têm fé em Jesus, pessoas que falam, irmãos, do que Jesus fez, pessoas que falam, irmãos, do que Jesus está fazendo, pessoas que falam, irmãos, como pessoas estão sendo usadas por Deus. Olha, lá naquele lugar houve isso e aquilo, e tantas coisas que se falam.
Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmão, é necessário a nossa intimidade com o Espírito Santo e buscar com zelo aquilo que Deus nos deu, irmão, em capacidade para executar, porque enquanto você estiver aqui, saiba de uma coisa, você tem algo de Deus para multiplicar. Vou repetir, enquanto você estiver aqui, você tem algo de Deus para multiplicar, porque Deus não chamou ninguém a ficar de mãos vazias, pois todos aqueles ao qual Deus chama, Ele entrega, irmãos, um talento. Deus entrega algo especial na mão daquele a quem Ele chama. E eu quero dizer uma coisa para você, como a Bíblia nos fala no livro de Mateus, irmãos, que a parábola dos talentos, quando Deus chama os teus servos, presta bem atenção, que Jesus é que conta essa passagem, essa parábola, que Jesus chamando os teus servos, chega para aquele ao qual Ele via que tinha mais capacidade, Ele deu 5 talentos. Aquele que tem menos capacidade, Ele deu 2 talentos. E aquele que não tinha capacidade nenhuma, Deus confiou algo para ele. Então Deus falou para ele: você talvez não tenha capacidade nenhuma, talvez você não tenha mérito nenhum, talvez você não consiga nada, mas eu quero só falar para você uma coisa: Deus entregou algo para você. E sabe o que Deus está falando? Quando Ele entregou algo para você, Ele vai voltar e vai pedir conta. Presta bem atenção. Deus vai voltar e vai pedir conta daquilo que Ele entregou para você. E se você achar que não tem dom espiritual, se você achar que não pode pregar, se você achar que não pode orar, eu quero dizer uma coisa: Deus lhe deu algo que você pode multiplicar, porque Deus lhe deu a capacidade de você ser regenerado e salvo em Cristo Jesus. E isso você pode mostrar para o mundo lá fora, isso você pode mostrar para as pessoas que não conhecem a Cristo, a tua salvação. Se tem salvo aqui, diga amém. Então isso você pode mostrar para o povo, isso você pode levar lá fora, irmãos. E Jesus, Ele fala aqui claramente, que quando Ele dá a ordenança, Ele dá o caminho. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, eu vou abrir um parênteses para vocês aqui, e vou abrir um particular com vocês. Começa a rir, né? Vamos abrir o parente. Quando abre o parente, irmãos, eu estou ficando meio incomodado. Está acontecendo algumas coisas comigo. E 3 vezes já aconteceu. Está sendo gravado isso. Irmãos, outro dia tinha uns passarinhos aqui, uns corvos aqui. E eu falei com a minha mãe assim. Falei: mãe, olha o papagaio. Minha mãe falou assim: que papagaio? É corvo? Falei: não, eles estão falando. Aí eu olhei, era corvo mesmo. Falei: cadê o papagaio? Eu estava escutando os corvos falando. O único animal, pássaro que fala é o papagaio. Aí eu comecei a falar assim, falei: ixi. Só que, irmãos, isso aconteceu hoje de tarde de novo comigo. Estava os corvos ali, eu estava escutando eles falando. Aí me fez lembrar: irmãos, eu estou entrando no jardim. Você tem que entrar no jardim. O irmão que hoje veio aqui falou: as coisas espirituais só discernem quem é espiritual, porque quem não tem o discernimento espiritual não entende as coisas espirituais. No jardim, onde estava Adão, ele entendia, ele falava, ele escutava os animais falando. Irmãos, aí eu comecei a falar assim: eu acho que eu vou procurar um psicólogo. Eu acho que eu vou, senão, sei lá. Mas aí o Espírito Santo falou assim: não, o maior psicólogo sou eu. Você está voltando ao jardim. Irmão, você tem que voltar ao jardim. Você tem que voltar ao jardim para entender o que Deus falou aqui. Porque esta passagem diz, irmãos, quem crê. Enquanto eu falo, está sendo gravado, muitos vão falar assim: ih, rapaz, não vou ouvir mais esse pastor não, ele está ficando meio perturbado. Não crê. Não crê que todas as coisas é possível a Deus, irmão.
E é por isso que a Bíblia diz aqui: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, irmãos. E eu acho muito interessante aqui, porque a questão, irmãos, a palavra diz: quem crê e for batizado. Irmãos, qual é o batismo? Aqui Jesus ele está falando, quem crê e for batizado. Você é batizado nas águas, você é batizado no Espírito Santo, você é batizado no batismo da morte de Cristo, você é batizado com fogo, você é batizado nas águas. Irmãos, há muitos batismos. O batismo que o homem realiza é só um, batismo nas águas. Mas os outros batismos é feito pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus deu ordem aos discípulos para ficar no cenáculo até que do alto seja batizado, irmãos, eles creram. E é por isso que eles foram e ficaram lá até os 50 dias do Pentecoste. E aconteceu, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram novas línguas, irmãos. Presta bem atenção. Quem crê, não adianta você crer numa coisa e não crer na outra, que provém de Deus. Não adianta você crer que é salvo. Não adianta você crer que está fazendo as coisas, mas não crer nas demais coisas, irmãos. E é por isso que eu creio, irmãos. Eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio em provisão, eu creio, irmão, no sobrenatural de Deus. Eu creio, irmão, em tudo aquilo que Deus se revela na tua palavra. Eu creio que a Santa Escritura, ela confere aquilo que o Espírito Santo leva toda a raça humana a executar na terra. Eu creio nisso, irmãos. Você tem que crer, porque é algo interessante que Jesus fala: quem não crê já está condenado. E eu vou dar uma catucada em vocês e no povo da internet. Irmãos, tem pessoas que não crêem que Deus vai trazer a provisão do seu sustento. Tem pessoas que não crêem. Por isso que não dizima nem oferta na casa do Senhor e nem faz oferta alçada. Não faz mais do que a tua capacidade, porque não crê que Deus vai. Mas sabe qual é esse texto que garante isso? Diz assim: tem que crer, pois eu nunca vi o justo mendigar o pão. Justo. Não tem um justo que é sobre a terra. A Bíblia diz que Deus, procurando um justo sobre a terra, não encontrando, Ele manda quem? O próprio Filho dele, Jesus. Então, nós agora recebemos o quê? A justificação pelo sangue de Cristo. Então, Deus diz que quando você acredita, que quando você abre a tua boca, como está escrito no livro de Romanos, lá no capítulo número 10, a partir do versículo 8, aquele que crê e confessar e abrir a tua boca dizendo que Senhor, é Jesus na tua vida, irmãos, ele alcançará o melhor de Deus. E é por isso que você precisa entender isso, que o crer, irmãos, não é simplesmente o ato de você achar que achar que tem, é você crer que vai acontecer. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão enquadradas no crer de Timóteo, ao qual diz: você crê? Os demônios também crê, só que eles estremecem na presença de Deus. E eu não entendo isso. Um ser espiritual, um ser angelical caído, estremece diante do eterno. E vem aqui essa raça de criatura como nós somos. E agora, pela graça de Deus, alcançamos a misericórdia de poder, irmãos, ser chamado filhos de Deus. Nós nos estressemos, nós não estremecemos diante de Deus. Porque Deus está te falando aqui: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, quando fala não crê, irmãos, quer dizer, se você não crê que Deus pode fazer tudo na tua vida, significa que tua vida vai continuar sendo a mesma que é. Você tem que crer que Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história. Irmãos, tem que acontecer uma avalanche na tua vida para você crer na provisão de Deus? Não. Não precisa isso. Observe aqui, irmãos, que
depois que irmãos, presta bem atenção aqui. Eu quero livrar você da condenação. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu quero livrar você e vocês de casa da condenação. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que não crê já está condenado. Você crê que essa palavra é de Deus? Então, se você crê, o seu dia amanhã tem que ser diferente. Irmãos, a tua semana tem que ser diferente. Os seus dias têm que ser diferentes. Há uma luta grande na nossa carne, no nosso espírito, na nossa alma? Há. Mas você crê que você vai vencer? Vai. O diabo vai tentar te dar rasteira? Vai. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você crê que mesmo que o diabo te derruba, você vai ficar de pé, é porque você crê na tua vitória. Você crê que você vai conseguir, você crê que vai avançar, irmãos. Mas muitas pessoas, sabem o que fazem? Elas não creem na provisão de Deus futura. Só creem na provisão de Deus presente. Então, irmãos, eu quero dizer para você que o Deus que você serve, penso eu, pois o Deus que eu sirvo é um Deus que eu creio do passado, é um Deus que eu creio no presente e é um Deus que eu creio no futuro. E é por isso que eu creio na vida eterna. É por isso que você crê na vida eterna, porque é um Deus do passado, do presente e do futuro. E esse Deus, irmãos, Ele não quer que você seja condenado. Por isso Ele está falando, creia. Porque se você não crê em tudo que Deus ordena fazer, você já entra na qualidade, a Bíblia diz, de condenado. E os condenados, irmãos, foi até bom o Luiz ler aquela passagem. Não apresentará desculpa. Porque vai vir à tona, vai vir a claro as suas obras boas e as suas obras má. Então está dizendo, irmãos, o que você faz de bom? Maravilha. Mas o que você não faz de bom porque você não crê na provisão de Deus é obra má. E isso também lhe será contado no dia do juízo. Irmãos, livre-se dessa condenação, mas se você quiser ir, a vontade é sua, a decisão é sua. Porque aqui a Bíblia diz, quem não crê será condenado. E acabou. Não, é ponto. Não tem mais. E aqui ele dá uma condição para aqueles que crê. Irmão, isso é só para quem crê, tá? Só para quem crê. Essas condições do versículo 17 é só para quem crê. Estes sinais. Qual é o sinal, irmãos? Qual é o sinal que você está vendo que vale a pena você seguir a Cristo? Qual é o sinal que vale a pena você entregar sua vida para Cristo? Qual é o sinal que você recebeu que realmente você tomou a decisão correta e única da tua vida, mais certa que você já tomou, de entregar a tua vida para Cristo? Qual é o sinal que você está vendo? Porque está dizendo aqui, estes sinais seguirão aos que crerem. Aí ele fala, em meu nome, irmãos, presta bem atenção, expulsarão demônio. Eu sempre digo aqui, irmãos, que você trabalha com pessoas endemoniadas. Você trabalha com pessoas que possessem de demônio e você não vê. Então peça ao Espírito Santo, irmão. Peça ao Espírito Santo discernimento. Ore pelas essas pessoas. Às vezes você não precisa nem impor as mãos sobre ela, não, porque Deus não manda impor as mãos para expulsar demônio. Simplesmente você pode orar, irmãos, e o demônio manifesta. Você pode invocar a presença de Deus. E aí você traz a presença, você traz a luz de Deus, irmãos. E aquela pessoa que está endemoniada, ela vai sair de perto de você mesmo. Porque está dizendo aqui, em meu nome. Você crê no nome de Jesus? Presta bem atenção, irmãos. Eu e você cremos no nome de Jesus. E Jesus fala assim, quem conhece a verdade, ele está livre. Então, se nós estamos conhecendo a verdade, nós entramos no caminho da liberdade. Porque você crê que é uma pessoa livre, amém? Mas agora eu quero dizer, você é livre das suas vontades, não da vontade de Deus. Presta bem atenção. O ser humano, ele quer ser livre da vontade de Deus e das suas próprias vontades. Aliás,
o ser humano, ele quer ser livre da vontade de Deus. Irmãos, presta bem atenção. Ele quer ser livre da vontade de Deus e livre das suas obrigações da terra. Porque livre da vontade de Deus é fácil. Livre das suas obrigações na terra, aí é outro extremo. Então eu quero dizer para você, se você crer que Jesus, nesse nome há poder, irmãos, entre pelo caminho da obediência a Deus e você verá o que vai acontecer na tua vida. Porque ele diz aqui, ó, falarão novas línguas. Irmãos, graças a Deus, além de falar a língua dos anjos, ainda fala a língua dos homens, porque agora até japonês eu já falo. Né? Eu sou poliglota já. Falo espanhol, falo português, falo japonês, falo inglês. Irmão. Né? Good morning. E falei, irmão. Eu não converso, eu falei que eu falo. Presta bem atenção. Então, irmão, você falará novas línguas, mas eu quero dizer uma língua que você deve falar. Fala a língua dos anjos. Fala a língua do céu, irmão. Sabe por quê? Quando você fala a língua do céu, irmãos, eu acho muito interessante que Jesus, ele deu essa ordem para todos os seus discípulos. Além de falar em línguas, ele fala assim, ó, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Irmãos, eu quero lembrar aqui uma coisa que aconteceu, e como está sendo gravado, eu não vou falar o nome do pastor, porque eu não tenho autoridade para isso. Mas tinha um pastor que vinha sempre pregar aqui conosco, os de casa aqui vão saber quem é, né? Uma certa vez, ele estava com um filho que estava lhe dando um problema. E foi diagnosticado simplesmente o ato da rebeldia. Eu fui na igreja dele pregar uma certa vez, e Deus me revelou algo. Que ele tinha comido um alimento sacrificado a um demônio. E eu orando, avisei o pai. Não sei se o pai acreditou ou não, também um pouco me interessa. Que Deus mostra para mim, eu falo, se a pessoa vai acreditar ou não vai acreditar, não é problema meu. É problema daquele que crê ou não crê, não é verdade? E eu falei, irmãos, e o que aconteceu? O demônio, ele trabalha, irmãos, com artimanha para atrapalhar a vida do povo. E esse jovem, irmãos, tremendo frio, ele sai de casa e fica praticamente com as roupas finas, na rua, gelado, dormiu ao relento, uma coisa que naturalmente um ser humano consciente não faria. O que levaria um homem a fugir do seu estado natural de viver para um estado, irmãos, indeplorável e reprovável por qualquer atitude humana diante de uma sociedade que nos observa 24 horas? Alguma coisa levaria essa pessoa a fazer isso. E eu quero dizer, o que nos leva, irmãos, a fazer certas atrocidades é a influência de demônio. E eu disse para esse pastor, juntamente com esse jovem, 14, 15 anos, eu sempre falo para o meu filho, vai comer o alimento, ora, dá graça ao Senhor, pede a Deus para quebrar toda a maldição, porque você não sabe de onde veio. Irmãos, o Espírito Santo está falando no meu ouvido aqui, eu vou falar para vocês o que o Espírito Santo está falando. Tá? Você não sabe a proveniência de todos os alimentos que você come. E muitas vezes, a tua rapidez ou necessidade de comer lhe faz esquecer de dar graça e orar o alimento. Então, vou lhe dar um recado. Cuide da tua alma,
Porque você não sabe qual é o caminho ou a porta que o diabo vai entrar através de um sutil alimento que você possa comer. Está dado o recado. Você de casa que me ouve, se você crê, ore. Não lhe custará nada pegar o seu alimento e dar graça ao Senhor. Abençoar. Amém? Nós estamos num país onde existem mais de 6 milhões de deuses, aonde tudo é consagrado a um Deus dele que nós chamamos de demônio. Então, irmãos, ore, dá graça. Sabe por quê? Porque hoje esse jovem está internado no hospital. Está internado, fazendo tratamento psiquiátrico. Está dizendo aqui, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará. Irmãos, e eu creio nisso, eu já contei testemunho aqui de homens e de pessoas que beberam coisa envenenada e não morreram. E a Bíblia fala da víbora que picou o apóstolo Paulo, ele sacode e ele não morre. Irmãos, não brinque com o mundo espiritual. Você não pode deixar apenas o caso da tua vida ser levado de um vento para o outro. Se desperte para aquilo que Deus está falando contigo. E é isso que a Bíblia fala, que além de você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E agora eu quero o quê? Imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Irmãos, presta bem atenção. A Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Vocês já repararam que dentro da igreja tem muito enfermo? Alguns usam o título da igreja como hospital, né? Fala, não, a igreja é um hospital. Realmente, é um hospital espiritual primeiro. Quando as pessoas vêm buscar a Deus, irmãos, muitas vezes, muitos estão servindo a Deus hoje pela cura física que recebeu. Outros receberam a cura física e esqueceram de Deus, porque não foram curados na alma. Então Deus, antes de curar o seu corpo físico, Ele quer curar a tua alma primeiro. Porque eu falo e afirmo e garanto que toda alma curada, toda alma que ela é, irmãos, sã, ela tem um equilíbrio. E é por isso que ela se torna fiel a Deus, porque ela tem um caráter estável de cura. Estão entendendo, irmãos, o que Deus está falando? Há muitas pessoas, irmãos, que transferem a culpa das debilidades físicas para a adversidade do tempo, para a adversidade da circunstância da vida. Mas eu acho muito interessante, na África, muitos morrem desnutridos, de fome, mas viveram uma vida, irmãos, tranquila por muito tempo. Morreram de fome, mas não morreram de doença. Você vai para a zona sul das grandes metrópoles e você vê pessoas que se alimentam bem, estão morrendo, irmãos, de doenças que lá na África não estão morrendo. Às vezes se alimenta bem, pega um resfriado, puf. Do resfriado acontece uma tuberculose, da tuberculose, irmãos, é o óbito. Pronto, acabou. Então transfere, irmãos, as doenças para o cotidiano. Presta bem atenção, a Bíblia não me revela e não me mostra que nenhum dos apóstolos de Jesus ficaram doentes, com exceção do apóstolo que tinha uma enfermidade no estômago, que o apóstolo Paulo mandou ele tomar um pouco de vinho para curar a tua enfermidade. Ah, mas então quer dizer que a gente não pode ficar doente, pastor? Irmãos, claro que podemos. Tem a circunstância da natureza, lógico que tem. Mas se você está cuidando da tua alma e cuidando do seu corpo, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: você vai viver mais saudável.
Não é verdade? Estava conversando com os irmãos, e aí vai o recadinho aí para você de casa aí, né? Principalmente os homens, as mulheres também, que não gostam de tratar da tua saúde, né? Fazer Papa Nicolau, fazer exame de câncer de mama, acha que é besteira. E os homens acham que fazer exame de próstata também é besteira. Irmãos, é você cuidar da tua saúde física. Você tem que saber qual é as debilidades que estão no seu corpo físico, porque você está com a sua alma sarada, mas desde quando você sarou a tua alma? É isso que eu quero que você entenda. Desde quando que a tua alma está sarada? Porque as enfermidades que aconteceu, irmãos, ela vai deixar a cicatriz no teu corpo. E é por isso que tem muitas pessoas hoje, irmãos, que elas sofrem, irmãos, porque uma debilidade na tua alma passada, recebe Jesus, é transformada, é curada, é sarada, mas o corpo físico ainda leva a marca, irmãos, do passado. E nós precisamos disso, porque Deus é um Deus que faz um milagre completo. E é por isso que Ele te trouxe nessa noite, você de casa que me vê, é para que você entenda essa palavra, o que Deus está falando com você. Irmãos, todos vocês receberam o Espírito Santo. Mas eu não falo em língua, eu não oro e não faço nenhum milagre. Para você aceitar Jesus, você tem que ter recebido o Espírito Santo para te convencer do teu pecado. Então agora você precisa buscar os dons do Espírito Santo. Irmãos, o dom do Espírito Santo é tão maravilhoso que ele é dado de graça para você. Porque não foi sacrifício nenhum seu que lhe deu esse dom. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário deu para você o dom de ter a graça do Espírito de Deus na tua vida. Irmãos, eu creio. Se alguém crer também, eu vou passar e a minha sombra só vai curar. Porque a Bíblia está dizendo é quem crê, irmão. Eu creio, por isso que quando eu oro que Deus vai curar. Eu creio que Deus vai libertar. Eu oro, irmãos, creio que Deus vai fazer maravilha. E é por isso, irmãos, que eu sempre oro pedindo todos os dons a Deus. E talvez por isso que eu estou escutando o corvo igual o periquito, igual o papagaio. Talvez, irmão. O Espírito Santo não me revelou nada. Então, irmãos, é isso que você precisa entender. Você sabe por quê? Porque quando o apóstolo Pedro, irmãos, ele recebe, olha só, olha a qualidade do apóstolo Pedro. Um homem ranzina, um homem irado, da glória. Um homem que qualquer coisinha arrancava da espada, né? Hoje talvez você não arranca da espada, mas você tem uma que todos nós carregamos. E essa espada é afiada. Essa espada que todos nós carregamos, ela é tão afiada, irmãos, que ela corta na alma, a língua. Você não arranca a espada para matar ninguém, mas a sua língua quando fala, se não tiver a graça do Espírito, só Jesus na causa. Irmãos. O apóstolo Pedro era assim, um homem irado. E detalhe, provou de Deus o melhor. Só que aconteceu uma coisa. Ele creu. E quando ele creu, tudo mudou. É para ficar em Jerusalém? Vou ficar. É para ir na igreja? Vou na igreja. É para estar lá na igreja? Então vou lá. O que vai acontecer lá? Não sei. Eu sei o que vai acontecer todas as vezes que você vem na igreja. É derramado palavra de sabedoria sobre a tua vida. É derramado unção sobre a tua vida. Irmãos, e eu tenho certeza de uma coisa: se o Espírito Santo quiser, ele te enche, e você começa a falar em línguas, você começa a ter visão, você começa a ter revelação, você sai daqui uma nova pessoa no Espírito. Porque nova pessoa você sai todas as vezes, porque a palavra do Senhor renova cada manhã na tua vida. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, então o que o povo saía? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: e até as cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos, atormentados de espírito imundo, os quais eram curados. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham leito em caminho, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse algum deles. Irmão, você já imaginou
Presta bem atenção. Você vê muitos milagres aí acontecendo, né? Nós temos o Billy Graham, que é um homem que é usado com muito milagre, né? Nós temos alguns outros pastores, né? Billy Graham é porque é um dos mais conhecidos. Irmãos, Deus chama cada um para uma área. Deus chama cada um para um específico lugar para executar algo especial. Alguns é chamado para curar no físico, outros é chamado para curar na alma. Amém? Porque, irmãos, tem muitos pregadores que ele não realizou nenhum milagre de cura, mas as almas ao qual foram ministrada a palavra foram curadas. Então eu quero dizer para você isso. Você está num lugar onde você tem as duas coisas, porque eu creio no milagre, eu creio no impossível de Deus e creio também no poder que cura a nossa alma. Então, irmãos, eu creio que você pode ser transformado. Eu creio que Deus pode usar a tua vida. Mas é você que tem que crer. Porque quando você crê e a outra pessoa começa a crer, irmãos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que quando você crê, você acredita que a pessoa vai receber oração, vai ficar curada. Você acredita que vai orar e esse demônio vai sair. Você crê que quando você invoca o nome de Jesus, não há demônio que fique de pé. Ele tem que se curvar, irmãos. Você crê nisso. Mas em contrapartida, muitas vezes, irmãos, chega várias pessoas doentes dentro da igreja, dentro de um culto. E às vezes tem um que está com dor de cabeça, o outro está com câncer, o outro está com AIDS, o outro está com tuberculose, o outro está simplesmente com rins paralisado. Interessante que todos foram curados, menos aquele com dor de cabeça. Por que Deus curou a doença? Ah, não, era porque era mais grave? Não, irmãos. Tudo depende do crer. E o crer é proveniente da tua fé em ação. Porque o crer é você acreditar. Irmãos, eu não aceito ficar com o meu corpo debilitado. Eu não aceito. É muito ruim sentir dor, não é, Luz? Você está grávida. Está grávida. Essa é a dor, essa dor aí é lá do Jardim do Éden. Irmãos, é muito ruim sentir dor. Então, irmão, você não pode aceitar isso. Você cuida da sua vida, você cuida do teu corpo, você cuida da tua alma, para que você não sofra debilidade, né, Helder? É muito ruim, irmão, sentir dor. Muito ruim. Então você precisa entender o que Deus está falando com você. Quando o apóstolo Pedro foi questionado: quem disse que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Aí vem Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 16. Aliás, capítulo 16, a partir do versículo 16. Sabe o que Jesus fala? Pedro, quem diz que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Pedro, eu vou te falar algo. Sabe quem te revelou isso? Não foi carne e nem sangue. Foi o meu Pai que está no céu. Então, para você pronunciar algo da parte de Deus, o Espírito de Deus que está em você tem que revelar isso para você. E é por isso que quando você ora, você crê. Quando você acredita, acontece segundo a vontade de Deus para a realização do nome dEle ser glorificado. Nos milagres, seja ele pequeno ou grande. Tem coisas, irmãos, que as pessoas, elas acham que é coisas banais. E aí, o apóstolo Pedro recebe, irmãos, algo interessante. Porque não foste nem carne nem sangue te revelaste, mas foste meu Pai. E agora eu entrego para você a chave. Irmãos, você recebeu a chave, amém? Quem lembra aqui da pregação que eu preguei lá na outra igreja ainda, quando nós estávamos lá, que eu preguei sobre o segredo e a chave? Quem lembra aqui dessa pregação?
Você lembra? Amém. Irmãos, você tem o cofre. Talvez você saiba até o segredo, mas se você não tem a chave, não abre. Precisa das duas coisas. Por isso que o cofre ele é feito com o segredo e com a chave. Deus entregou a chave para você. O segredo está aqui na palavra. Ele te deu a chave. Use o segredo e abra o cofre da tua existência para você ver o que Deus vai fazer através de você. Irmãos, se você pegar a combinação certa, já com a chave na tua mão, sabe o que a Bíblia diz? Que está escrito ali, ó. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E tem mais, o que dois ligar na terra, será ligado no céu. Irmãos, presta bem atenção que Deus está falando. Às vezes as pessoas, ela não desenvolve o elo de ligação. Hoje eu estava conversando com o pastor Márcio, né, que no dia 20 vai estar uma missionária que veio do Brasil, vai estar ministrando aqui conosco. Eu estava falando com ele. Eu faço parte de uma associação aqui no Japão de pastores, ao qual o lema dessa associação é chamada MEG, é unidade. Eu falei para ele, amado, esse lema da nossa associação está muito longe de ser verdade. Porque cadê a nossa unidade? O que você pode falar de mim e o que eu posso falar de você? A gente não tem intimidade. Então é preciso você ter intimidade, irmãos, com o Espírito Santo para as coisas acontecer. Então quando uma pessoa, ela acredita em você e a intimidade que ela tem com você, ela acredita que realmente a oração que você faz vai surgir efeito na vida dela, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. Acontece. Porque Deus fala assim, o que dois ligar na terra, será ligado no céu. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Você recebeu hoje mais um segredo para a tua vida. Mais um segredo que Deus abre o seu cofre da tua ideia para que você aprenda a colocar em prática a realização da obra do Senhor. E então você, o que vai fazer amanhã? Irmãos, eu trabalhei muito tempo em fábrica e eu já vi pessoas, eu não era pastor, estava trabalhando, o cara chega assim, companheiro de trabalho, irmãos, ai, dor de cabeça. Falei, o que houve? Sei não, rapaz, acordei com dor de cabeça, sei nem como vou trabalhar até o dia. Na hora, irmãos, o crente, o servo de Deus tem que ser assim, quer que eu oro? Não. Rapaz, eu tenho fé que eu vou orar por você, vai ser curado. Se você quiser, eu oro. Você não crê? Eu creio. Eu falei, então, você quer que eu oro? Não, deixa, daqui a pouquinho você ora. Aí deu o que ok. Vai eu lá. E aí, melhorou? Aí ele, não. Então, quer que eu ore ou não? Aí ele, então ora. Mas você crê? Primeiro vai mesmo, você crê? Eu acredito. Porque eu creio. Irmão, orei. Trabalhou até às 7. Sem dor de cabeça. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa chega para você e está reclamando. De dor, está reclamando. Estou com dor. Não, você é servo de Deus, amém? Tá, que eu? Estou com... Quer que eu oro? Irmãos, você simplesmente tem que se dispor. Você deve se dispor. Presta bem atenção no que eu vou falar. Todos nós que estamos aqui, aqueles que nos vê pelo canal da internet, ele tem que se dispor a ser um instrumento vivo na mão do Senhor, em qualquer lugar que ele esteja, para que o nome de Deus seja glorificado pela realização dos milagres. Irmãos, coisas simples. Uma dor de cabeça, toma uma dipirina, acabou. Toma um Dorflex, acabou.
Não, mas antes de você tomar o Dorflex, antes de tomar a dipirona, ora. Ora. É isso que você tem que agir. Ora. Então, irmãos, isso vai mostrar o quê? Quando você ora, você não ora no nome do pastor Ricardo. Graças a Deus. Você não ora no nome da pastora Odete, e nem da Kelly, nem da Rose, nem da Sabrina. Não ora em nome de ninguém. A única coisa que você faz é você invoca a presença de Deus, porque foi o que foi lido. Aquele que crê, irmãos, imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão, pois invocará o nome do Senhor. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Guarde essa palavra no teu coração. Eu creio que eu vou orar agora. E eu não vou orar com imposição de mão. Porque o demônio, quando chegou perto de Jesus, ele já se manifestou. O servo do oficial lá, Jesus não precisou nem entrar na tua casa, foi curado. Você de casa que me vê, se você ouviu essa palavra, se você parou para ouvir essa palavra, e você crê que realmente o Deus ao qual eu sirvo pode fazer um milagre na tua vida, eu quero que você ponha a mão no teu coração. Porque a primeira coisa que Deus quer curar é o teu coração. Porque curando o teu coração, a tua alma será curada. E a tua alma curada vai refletir no teu corpo saudável. Meu Deus e meu Pai, os teus filhos aqui, lá de casa também, que estão assistindo essa pregação, eles creem, Pai querido, que não é um homem, mas é o efeito da tua palavra viva e eficaz, que pode, Pai querido, curar o enfermo, que pode, Pai querido, liberar, Pai querido, Senhor, de qualquer armadilha, de qualquer laço do passarinheiro que possa estar na vida dos seus filhos, qualquer opressão maligna, qualquer espírito maligno, que saia em nome de Jesus da vida dos seus filhos, que saia desta casa, que saia deste lar, que saia da vida dos meus irmãos, para que eles alcancem a liberdade, e onde houver um enfermo, que nesse momento eu libero a palavra de cura, eu libero a palavra aonde o Senhor começa a curar câncer, o Senhor começa a curar rins, o Senhor começa a restaurar aonde houver ali artrite, artrose, nesse momento o Senhor está restaurando células, para que possa haver células vivas e você ter um corpo saudável. Aonde houver uma enfermidade, Pai querido, eu libero a palavra profética, e assim, Pai querido, o Senhor, Pai amado, vai liberar a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os enfermos sejam curados. No nome de Jesus. Todas as pessoas influenciadas pelo espírito maligno de demônio sejam libertas pelo nome de Jesus. Se você crê e você concorda, diga amém. Então você já foi curado, liberto em nome de Jesus. Amém? Porque tudo é possível que crê, irmãos. Pode se sentar. Nós estaremos terminando. Você de casa, continue crendo que o Deus de Israel é um Deus da provisão em todas as áreas da tua vida. Eu creio que Deus, irmãos, Ele tem algo especial na nossa vida. Amém? E é por isso que sábado nós estaremos aqui mais uma vez, cultuando a Deus, fazendo com que o Senhor seja glorificado e exaltado. Amém? Domingo nós estaremos aqui também, e domingo nós teremos a escola de evangelismo com o evangelista Kleber, né? Ele é ali da Aliança Cristã, ele vai estar junto com a tua esposa aqui. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, né? E no dia 20, sábado, a missionária Joelma, ela veio do Brasil, né? Ela vai estar aqui conosco também. Ela tem um trabalho social, que ela trabalha com crianças e adolescentes, principalmente os abandonados e os drogados, né? E ela vai estar apresentando o seu trabalho também e ministrando a palavra nesse dia.
Que Deus abençoe você aqui e você de casa também. Vamos nos colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque hoje eu creio que o Senhor, Pai, que Ele tem usado os meios, Pai, que Ele telecomunicativo para alcançar outras pessoas. Meu Deus, eu quero fazer uma oração especial pela Irene, Pai querido, e também a respeito da tua gravidez. Que o Senhor guarde essa criança no teu ventre. Que o Senhor dê sabedoria ao teu esposo, para que ele possa entregar sua vida para Jesus. Meu Deus, toma a vida do Paulo e da Juliana, Pai querido, para que eles também possam continuar firmes na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, os demais irmãos que nos acompanham pelo canal da internet, que Deus abençoe a vida deles. Que você que veio aqui, que Deus abençoe a tua vida. Que você possa ver o melhor de Deus, mesmo que tudo vai mal, quando você está com Cristo, tudo está bem. Porque Deus te dá capacidade para passar no vale da sombra e da morte, mas não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. E é por isso que o Senhor tem te guardado, dado ordem aos anjos a teu respeito, para te proteger em todo o teu caminho. Que esse caminho que você vai trilhar daqui para o teu lar, o caminho que você vai trilhar da sua casa ao trabalho, da sua casa à escola, da sua casa ao lugar que você for, que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde o teu coração, que Deus guarde a tua alma, que Deus guarde o teu corpo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos levantar nossas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na tua vida e na minha, que esperamos a volta de Jesus, que todos concordam, digam. Se Deus é por nós, agindo Deus, eu salve de palmas para Jesus e cumprimente 100 irmãos com a paz do Senhor.